renascendo como monstro. Provérbios 20:29. A glória dos jovens está em sua força, e a beleza dos velhos está nos cabelos brancos. Lin Shen não foi agraciado com a força do jovem, fazendo com que ele passasse por vários tipos de humilhações. A escola sempre fazia em mês um exame físico com todos os alunos. Lin simplesmente ele não conseguia acompanhar ninguém no teste físico. Ele queria muito, mas ele não conseguia. Ele até se esforçava para não passar tanta vergonha. No caso dele, especificamente, o esforço não vence o do natural. Infelizmente ou felizmente, o seu dia só estava começando. Hoje, nesse dia que ele foi o dia do exame físico, que ele foi extremamente humilhado, era o dia do aniversário dele. O seu pai, sabendo que ele estaria na escola, mandou um pacote para ele receber na saída da escola, sabendo que o dia que o pacote chegaria era o dia que ele estaria na escola e seria o horário que ele também estaria na aula. Então o pacote chegaria exatamente quando ele sairia. Lin ficou muito emocionado por receber um presente do seu pai, e quando ele abriu o pacote, era uma miniatura do Godzilla. Lin sentia muita falta do seu pai. Quando ele foi diagnosticado com essa doença que fazia com que o seu corpo ficasse fraco, sua família inteira gastaram tudo que eles não tinham para ver se curava essa doença dele. E o seu pai, com o intuito de ganhar mais dinheiro, ele foi pro exterior para ver se ele conseguia um trabalho melhor. Aquela era para ser só mais uma lembrança feliz. Só que Lin, mais uma vez, ele serviu como motivo de chacota pelos valentões. Eles viam que eles estavam segurando algum brinquedo e falavam que aquele brinquedo era para criança, não para uma pessoa velha igual a ele. Em suas ignorâncias, eles acabaram jogando o brinquedo do Lin para lá e para cá, e o brinquedo acabou caindo na rua. Lin, ele foi correndo pegar aquele brinquedo, já que era uma lembrança do seu pai. Só que o universo não foi bom com ele de novo. Um truque-sama acabou atropelando ele, e agora os valentões perceberam que eles pegaram pesado, já que era para ser só uma brincadeirinha para eles. Mas para Lin não era, e isso acabou custando a vida dele. O universo se comoveu ao ver o choro do Solo com o sangue de Lin, e resolveu fazer ele reencarnar como monstro da raça Kyu, que era parecido com Godzilla. O sistema de evolução de monstros resolveu dar boas-vindas para ele, falando que ele está na costa da Mariana. E como ele era uma criança ainda, ele precisava devorar para evoluir. Geralmente os predadores eles têm esse sistema de genética, quanto mais eles comem, mais eles evoluem. Lin ele sempre foi muito fraco, então ele resolveu testar essa habilidade, já que agora ele seria o agressor e não a vítima. Só que ele ainda não entendeu que ele é um monstro, e ele teria que comer monstros crus. E ele ficou meio com nojinho, mas ele percebeu que quanto mais nojo ele tinha, mais fome ele tinha. Então ele acabou devorando tudo ao seu caminho. E ele acabou até evoluindo em uma habilidade de uma luz que ficava no seu corpo. O sistema avisou para ele que quando ele chegasse na sua fase de jovem, ele poderia ganhar uma habilidade para respirar na superfície. Teremos que ver o cotidiano de Lin nos seus olhos, de como ele vai viver nessa vida agora como um monstro, ou não, né? Renascer como uma flor de boca grande. Projetamos o que nós vimos em casa e em nossa vida. Song, ele era um típico jovem que buscava o seu lugar no sol. Só que toda vez que ele ia estudar, ele sentia tão chata aquela situação. Pessoas normais geralmente têm a facilidade de aprender o básico. Song ele não tinha essa facilidade, ao ponto de ficar horas e horas e horas estudando. Tinha um lugar onde ele amava estudar, que era na estufa de flores da sua mãe. A sua mãe cobrava muito dele para que ele ficasse mais alerta. E a sua mãe não era uma mãe normal. Ela aproveitava que ele estava lá como uma típica mãe para mandar ele fazer as coisas, para ajudar ela a pendurar as plantas delas nos lugares mais altos, já que quando a planta está no lugar mais alto, ela pega mais sol. Por fim, ela reclamava como uma mãe normal. Ficava reclamando e pedindo para o filho fazer as coisas. Simples assim. Song, depois de passar horas e horas sendo hostilizado pela sua mãe, ele estava indo para a escola. Os seus pensamentos diziam para ele que ele esqueceu tudo do estudo. Tudo que ele estudou a noite toda ele esqueceu. E ele sabia que hoje teria uma prova. Então ele iria se ferrar na prova. Tudo que ele podia fazer era ficar com raiva das plantas. Mas como o karma é muito grande, Song ele acabou sendo morto por uma planta. Um vaso de flores caiu em sua cabeça, causando nele traumatismo craniano. Ele morreu na hora. Como o choque foi tamanho para ele, ele não percebeu que ele morreu. E ele começou a sentir como se ele estivesse num lugar apertado. Só que quando ele saiu desse lugar apertado, na verdade ele percebeu que ele se tornou uma planta. Ele se tornou aquilo que ele mais odiava e sentia inveja, já que ele teve um pensamento uma vez que ele queria muito ser uma planta, já que a planta ela só vive parada recebendo tudo na mão. Song ele leu muitas novels, então ele resolveu chamar a tela de sistemas, achando que aquilo seria uma reencarnação, que ele ficaria muito poderoso. Só que não importava qual língua ele falasse, qual maneira possível que ele chamasse a tela de sistema, a tela não aparecia. Depois de meses percebendo que a tela não ia aparecer, ele começou a perder as esperanças. E a realidade começou a bater na sua mente, fazendo com que ele pensasse, já que ele seria uma planta, ele seria a melhor planta do mundo. A terra onde ele nasceu ali era uma terra boa. Só que com o passar do tempo ele começou a perceber que o sol não batia nele e as plantas precisam do sol para crescer. E ele começou a perceber que as outras plantas estavam roubando a fotossíntese dele, já que ele não estava tomando sol. Por isso que ele não crescia quanto as outras plantas, fazendo Sung lutar pelo sol.
Só que quando ele conseguiu pegar um pouco de sol, uma lhama acabou aparecendo. E ele sabe que as lhamas são animais herbívoros, então ele rapidamente recuou para baixo. E aquela lhama devorou todo mundo que estava em cima, principalmente os girassóis que estavam cobrindo o sol dele. Já que ele queria tanto sol, agora ele está sozinho. A lhama, depois que ela se alimentou das girassóis, ela acabou defecando. Aquilo parecia até nojento para nós humanos, mas para as plantas aquilo ali era adubo, fazendo o sangue finalmente conseguir evoluir para uma planta carnívora. E finalmente, depois de evoluir, a sua tela de sistema apareceu. Agora teremos que ver a história de Song vivendo uma vida de uma planta no mundo cheio de mistérios e males antigos. Eu reencarnei como Goblin, classificado como um SSS. Às vezes precisamos de um choque de realidade para entender o mal que fazemos aos outros. Limer reencarnou no jogo que ele jogava, Fantasy Frontier, que era um jogo de RPG, onde o herói precisava derrotar o rei demônio para salvar o mundo. Ele jogava esse jogo todos os dias, e tinha uma raça específica que ele adorava ficar farmando nela, que eram os Goblins. Agora Limer acordou no corpo de um Goblin. Entre as raças demoníacas, os Goblins estão no ranking mais baixo da cadeia alimentar. Assim que Limer começou a entender aquela situação, as memórias do antigo dono do corpo começaram a vir em sua mente. Aquela pessoa perdeu os pais muito cedo, tudo que ele fazia era para sustentar sua irmã, Lilia, que era cega de nascença. Limer trabalhava nas minas para levar o básico para sua irmã e para ele. Como ele não entendeu o motivo de ter reencarnado naquele jogo, então ele resolveu seguir a rotina normal do dono do corpo, se despedindo da sua irmã e indo para o seu trabalho na mina trabalhar. Como ele era um Goblin, ele começou a ver a discriminação que a sua raça passava pelos outros demônios. Uma das pessoas que sempre fazia bullying com ele era o filho do dono daquela terra, sempre humilhando ele no seu âmbito de trabalho, e de várias formas possíveis. Tudo porque os Goblins, eles não tinham a manifestação de escuridão, que era um poder demoníaco que os demônios geralmente tinham, e o dos Goblins chegava quase a zero. Limer resolveu ignorar aquela coisa e seguir sua vida miserável em paz. Entretanto, seu dia estava cheio de surpresas. Um ataque do esquadrão do herói atacou aquela vila. Aquela região onde ele ficava era uma região muito miserável e ficava longe dos âmbitos do rei demônio. Então, geralmente, os heróis iam lá para farmar, entre aspas, no jogo. Ele sabia que ele poderia morrer ali, então ele resolveu pegar a sua irmã, que era cega, e fugir com ela, já que ela era muito frágil. Mas os covardes dos figurantes meio que levaram os humanos até eles. E como gesto de preocupação, ele se sacrificou pela sua irmã. Lógico, Limer ficou bem incrédulo por ter morrido. E perguntou assim, qual o motivo então de eu ter reencarnado nesse jogo? Principalmente ainda como um Goblin. O que trouxe ele para esse mundo? Vendo que a sua morte foi bem repentina e honrosa ao mesmo tempo, resolveu dar uma fração do poder dela para ele. Assim Limer, que reencarnou numa raça mais fraca daquele mundo, conseguiu derrotar aqueles humanos presentes. E vendo que o seu poder ainda não tinha restrição, ele resolveu curar sua irmã que era cega de nascença. Assim que ele ajudou sua irmã a enxergar pela primeira vez e ver o seu rosto, uma fada que foi enviada pelo Deus que deu o poder para ele, resolveu levá-lo até a vila secreta dos Goblins. E ao chegar lá, ele conseguiu uma forma de falar com aquele deus que invocou ele para lá. E ele descobriu que esse deus era a deusa dos Goblins. E ela trouxe ele lá e começou a explicar para ele o que ele tinha que fazer. A raça dos Goblins era uma raça muito fraca, mas só que 1 bilhão de pessoas fracas consegue ser uma pessoa forte. Pela vontade dessas pessoas fracas que morreram por injustiça ou simplesmente porque eram muito fracas, Limer ganhou totalmente a vontade deles. E agora ele foi escolhida pela deusa para levar a justiça àquele mundo injusto. Então Limer terá que passar por várias missões para desbloquear os poderes da deusa dos Goblins, para no fim levar a paz entre os humanos e os demônios, para mostrar que os Goblins não são meras ferramentas. De Goblin a Deus Goblin. Os Goblins são criaturas irracionais, cometendo vários atos cruéis em busca de sobreviver. Dentre esses Goblins, um era chamado de traidor por não fazer esses atos abomináveis que estariam presentes em sua genética. Em sua busca por comida, ele escutou de um grupo de Goblin que os mais fortes foram invadir o seu território. Logo ele acabou indo correndo até sua caverna. Na sua caverna, lá tinha uma humana que ele estava protegendo. Mesmo ele estando em muitos e ele sendo uma criatura muito fraca, ele era muito inteligente. E ele sabia que se ele matasse o líder, naturalmente os outros iriam recuar. Lógico, ele não fazia isso simplesmente porque ele queria, já que Lin Tian, ele era um ser humano que ele acabou reencarnando nesse mundo, como um Goblin. Como os Goblins geralmente cometem crimes horríveis, o mesmo resolveu salvar aquela humana com o intuito de não salvar simplesmente porque ele quer, e sim para descobrir mais um pouco sobre esse mundo. E essa humana contou para ele que esse mundo foi criado pelos deuses, e nesse mundo tem várias criaturas além dos humanos, e os Goblins, eles são o último da cadeia alimentar. Os Goblins geralmente estão no fundo do poço. Infelizmente, mesmo ele tendo uma tela de sistema, ela ainda não tinha ativado seus atributos. Ele descobriu que tem duas formas de Goblins ficar forte. A primeira é se reproduzindo com fêmeas, e a segunda é devorando criaturas.
por ele ser de outro mundo, ele ainda não se adaptou a essa crueldade que a sua espécie tem que fazer. Então ele simplesmente resolveu ficar mais forte de outra maneira, esperando que os seres humanos viessem resgatar a Kylie, que era a humana que ele estava protegendo, e talvez eles conseguiriam ouvir ele, já que ele seria uma criatura racional. E os seus desejos acabaram sendo ouvidos muito cedo. Um grupo de humanos acabou aparecendo lá. Ele achou muito estranho aquele ser humano. Como sinal de reflexo, ele conseguiu salvar a Kylie da morte. O humano achou que os goblins haviam deplorado ela e ela estaria grávida. E por isso ele resolveu dar um fim nela. Mesmo eles avisando que ela não foi deflorada, o humano não acreditou. Entretanto, uma serva da deusa resolveu dar uma chance para aquele goblin explicar. E vendo que ele seria uma criatura racional, ela decidiu levar ele até a cidade. Só que quando Lin abaixou a guarda, eles acabaram matando a Kylie. E Lin ele acabou não indo para a capital como convidado, e sim como um objeto de tortura. Ele passou por dias e noites sendo torturado. Tudo que ele podia imaginar naquele momento era sua vingança. E devido a múltiplas lesões, ele acabou morrendo. O Deus que levou ele para esse mundo resolveu dar mais uma chance para ele, e fez ele retornar no tempo, antes que os humanos invadissem e começassem a matar os goblins. E como esse Deus ele achou que Lin morreu muito cedo, ele resolveu ativar logo a sua tela de sistema. E ele ganhou uma habilidade de ver o futuro, que ele poderia usar mais para frente. E ele sabe que esse mundo é muito cruel, os humanos também são muito cruel, então não dá para confiar em ninguém. E só tem uma forma dele se vingar de todo mundo, dos humanos, dos elfos, dos monstros, é simples, deixando a sua gentileza de lado. Go! Tudo se inicia como mais um dia brutal no mundo dos orcs. Gun, ele estava muito feliz nesse dia maravilhoso, onde ele iria passar por um teste que os membros mais novos da vila, eles iriam alimentar a aldeia, para mostrar para todo mundo a sua força. Tudo estava indo muito bem, só que Gun, ele era um jovem que perdia a noção do tempo muito rápido. Ele acabou avistando uma montanha, e ele achou que seria legal subir nela, só para ver o mundo de cima dela. Após ele avistar o mundo livre, Gun se lembra do evento que vai acontecer na vila. E temendo os olhares dos mais velhos, ele conseguiu capturar um coelho. Como todos os jovens levaram uma caça digna dos orcs, por ele ter levado um coelho, ele recebeu a disciplina, tomando um socão do chefe da vila, devido à falta de compromisso que ele teve naquele dia tão especial para todos. E ele ainda foi proibido de comemorar com eles, já que ele levou praticamente nada, para eles. Enquanto ele batia um mijão, Gun foi interrompido por um feixe de luz, e uma daquelas luzes atingiu onde ele estava mijando, fazendo ele tropeçar e seu mijo cair em sua boca. Sem nenhum tempo de pensar, ele acabou metendo o pé dali. E como ele estava correndo muito rápido, ele acabou tropeçando e caindo, e ficando inconsciente. E o elfo, que também estava sendo perseguido pelo Cão do Inferno, resolveu acordá-lo. E como uma espécie de reflexo, ele deu um tapão no rosto do elfo. Como o elfo estava muito machucado, Gun resolveu carregá-lo em seus braços, e rezando para que ele não morresse pelo Cão do Inferno, que estava seguindo eles. Entre idas e vindas, ele conseguiu chegar na vila. Quem se ferrou realmente foi o chefe da vila. O seu Lime foi totalmente destruído pelo Cão do Inferno. Os orcs, eles têm um temperamento muito forte, e eles sempre se apegam a coisas pequenas para ficar mais calmo. E o chefe da vila amava comer Lime. Depois de derrotar o Cão do Inferno, eles descobriram quem estava controlando aquele cão. Eram 2 demônios que estavam atrás do elfo. Os demônios, eles são seres muito temidos naquele mundo. Só que os orcs não tinham medo deles. No entanto, por causa de uma distração, um deles acabou passando pelo chefe da vila, enquanto o outro quis enfrentá-lo. Os orcs, eles são bem fortes, e eles meio que menosprezam o seu inimigo. Isso foi um erro brutal que quase ceifou a vida do chefe da vila. Se aquele demônio ele não tivesse sido uma das pessoas que derrubou o Lime dele, ele até poderia ter derrotado o chefe da vila. Mas a fúria dele não ter comido aquele Lime foi intensa, ao ponto dele ficar com tanta raiva que ele conseguiu derrotar aquele demônio, e acabando com aquele banho de sangue. Após 2 dias do evento ocorrido, o elfo resolveu contar o motivo dele estar sendo perseguido. Ele foi designado pelo rei dos elfos para recuperar um artefato que foi roubado pelos demônios. E depois de recuperar esse artefato, ele começou sendo perseguido, e o fim da história, eles já sabem. O elfo, Adrazin, pede ajuda ao chefe da vila, para que eles ajudem ele a chegar na vila dos elfos. Eles resolveram se livrar de Gun, quer dizer, mandar Gun ir com ele.